Thunder, 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 Thundercats, ho! Você conheceu esse movimento, né, Tribal? Já sabe de quem a gente está falando. É isso mesmo, dos Thundercats. Em 2026 vão lançar o filme do He-Man. Há um boato circulando aí que a Warner está preparando um filme com os Gatos do Trovão. Será que vai vingar? Salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? No programa anterior nós falamos sobre o filme do He-Man que vai estrear em 2026. E agora a gente vai falar de um outro ícone dos anos 80 que há muito tempo vem sendo discutida a possibilidade de ter um filme também sobre eles. Vamos falar dos Thundercats, uma das animações mais queridas aí dos anos 80 e também para todo fã que gosta de animações aí icônicas, bem feitas, né? Através aí dos tempos. Os Thundercats foram criados por Tobin Wolfe e Leonard Starr, e eles se associaram a dois estúdios, a Lorimar e a Rankin Bass. Esses dois estúdios encomendaram uma produção para o Pacific Animation, um estúdio japonês, e eles criaram esses personagens e fizeram essa produção que até então era bem estilosa e bem diferente das animações americanas. A primeira temporada do Thundercats estreou em 1985 e ele estreou na Globo nos domingos. Depois ele foi pro show da Xuxa, depois ele foi pro SBT e os direitos dos Thundercats foram comprados pela Warner. Hoje quem comanda aí praticamente os direitos dos Thundercats é a gigante Warner. A história começa com os gatos humanoides que habitavam o planeta Thundera, e esse planeta vai ser destruído, igual mais ou menos Krypton, né? Pela uma instabilidade natural do planeta. E aí eles vão tentar escapar desse planeta, várias naves vão tentar escapar, e apenas uma que leva aí grande parte da realeza, né, de Thundera consegue escapar do planeta. E quem está nessa nave? O Pantro, que é um engenheiro, é um guerreiro, mas também um engenheiro. O Tigra, que é um arquiteto. A Chitara e dois adolescentes, que seriam o Willycat e o Willykit. E o Lion, que até então ele era o herdeiro de Thundera. E ele era também uma criança. E a sua babá, que seria um animal de estimação, que seria o Snarf, que falava também, né? E ele toma conta do Lion. E tem o mentor do Lion, que é o Jaga. Na verdade, ele é o mentor de todos os Thundercats. Os Thundercats, na verdade, eles são, digamos assim, uma elite de guardiões do Olho de Thundera que tomam conta. O Olho de Thundera que seria uma força mágica que protege, né, todos os habitantes de Thundera. Só que no meio do caminho, o que acontece? Eles são atacados pelos mutantes, que são inimigos mortais deles, e eles acabam tendo que entrar em animação suspensa. E então, nem todo mundo ia sobreviver. Aí, no caso, o Jaga, ele vai pilotar a nave e colocá-la no caminho, enquanto os outros ficam em animação suspensa. E nesse meio tempo, o Jaga vai vir a falecer e ele somente vai poder ser depois convocado em espírito. Quando eles chegam no planeta, depois eu vou falar qual é esse planeta, acontece uma coisa interessante. A cápsula do Lion tem um problema. Então o que acontece? Ele envelhece, apesar de ele ter uma idade ainda jovem, ele envelhece e cresce em altura, né? E ele será o chefe dos Thundercats, porque ele é o herdeiro do trono real. E eles vão se estabelecer então no novo planeta. E a partir dali, eles vão enfrentar não só os inimigos deles, os mutantes, que vão achar os Thundercats nesse novo planeta, como uma nova ameaça chamada Mun-Ra. Mun-Ra é uma múmia que é comandada pelos antigos espíritos do mal, que vai ser o inimigo mortal dos Thundercats. O que diferencia os Thundercats de outras animações da época é o estilo japonês mesmo. Um estilo muito bem feito, uma coreografia muito diferente, né? Cenas de ação muito rápidas, a abertura é maravilhosa e a música também, né? É muito interessante. E ele vai trazer alguma coisa assim, muito de anime, assim, alguns personagens muito misteriosos, algumas coisas muito interessantes, as lutas também muito bacanas. Então os Thundercats, eles têm uma coisa assim, como eu posso dizer, muito diferente em relação à questão da animação, em relação aos seus contemporâneos dos anos 80. Também vão surgir vários inimigos, além do Mun-Ra e dos mutantes, que já seria isso numa segunda temporada. Porque na primeira temporada, eles vão só estabelecer aí a sua habitação no novo planeta, vão fazer novos amigos, vão ter outros inimigos também,
além dos mutantes e do Mun-Ra. E é o seguinte, o que é legal é que cada integrante dos Thundercats vai ter uma característica, né? Por exemplo, o Lion, ele vai portar a espada justiceira e ele vai ser, digamos assim, o líder, ainda apesar de ser muito jovem, dos Thundercats, que é conhecido como o senhor dos Thundercats. Ele tem as características do leão, né? Ele tem uma garra, assim, que representa ali a pata do leão, né? Ele tem a força do leão. Depois vai ter o desafio dos Thundercats, que ele tem que enfrentar todos os Thundercats e vai ser provado que ele é mais forte que o Pantro. O Pantro, ele é um guerreiro nato, mas ele também é um engenheiro. Ele seria o Tony Stark aí dos Thundercats, o inventor. Ele é um dos mais fortes. O Tigra vai ter um chicote. Ele vai ser, digamos assim, ter aquela característica do tigre, de se camuflar, então ele vai ficar invisível. A Chitara, ela vai ser hiper veloz, vai ter uma super velocidade. E o Willy Cat e o Willy Kit vão ser, assim, digamos, os gatos domésticos, né? Então eles vão ter sempre uma coisa assim, meio armas de esperteza, coisas assim, tipo umas pranchas. Então vai ser muito legal essas características que eles vão tendo ao longo da primeira temporada, né? Já na segunda temporada, surgem novos Thundercats. Vão surgir uns Thundercats que também conseguiram escapar da destruição de Thundera. O Bengali, né, que é relativo ao tigre de Bengala aí também, ele tem uma arma com um martelo. A Pumaira e o Lynx, que, olha só, eles falam olhos de lince, né, que o Lynx enxerga muito bem no escuro. E, ironicamente, o Lynx vai ser um habitante de Thundera mais velho, ele vai ser cego. E o Snarf, que é a babá do Lion, ele vai ser o alívio cômico da série. Sempre quando tá para terminar o desenho, ele faz uma piadinha, todo mundo aquelas coisas do desenho dos anos 80, né? Vai ter o Snarfinho, que seria o sobrinho do Snarf, que também vai surgir nessa segunda temporada. E novos inimigos, os chamados Lunatacs. Os Lunatacs, eles vão ser bem mais perigosos que os mutantes. Os mutantes, eles são perigosos, mas eles são meio atrapalhados, eles até, de vez em quando, eles atrapalham os planos do Mun-Ra. Os Lunatacs não, eles já são mais perigosos, vão ter mais batalhas. Depois, a segunda temporada também, eles vão criar um outro planeta chamado Nova Thundera. É uma história aí que vale a pena o Tribal acompanhar. Uma outra coisa legal também da série antiga é quando o Lion estava em perigo e ele tinha que chamar os Thundercats, não é? Então, com criança ali nos anos 80 que não falava Thunder! 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 Thundercats! Aí aparecia lá o sinal, era uma coisa que todo mundo ficava esperando, né? Era o momento, tarará, a musiquinha, tarará, a musiquinha do perigo, né? Então era muito legal essa parte. Thundercats fez muito sucesso na época, teve bonecos também feitos pela Glaslit. Enquanto o He-Man era feito pela Estrela, os Thundercats eram feitos por a sua concorrente. O Trem da Alegria, que havia gravado a música do He-Man, também gravou a música dos Thundercats aí, que também fez muito sucesso na época. Tribal, e você tá gostando do vídeo? O que você acha dos Thundercats? Você gosta do tema? Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, faça um comentário, se inscreva no Instagram, ajude aqui o Super Tribo a ficar cada vez mais poderoso como o Lion dos Thundercats. Curiosidades. Os Thundercats vêm para o chamado Terceiro Mundo. Terceiro Mundo, na verdade, é a posição do planeta Terra em relação ao Sol, porque tem ali Mercúrio, Vênus e a Terra. A Terra seria o terceiro planeta. E por que muita gente acha que é a Terra num futuro pós-apocalíptico aí? Porque as pirâmides, onde fica Mun-Ra, tem um episódio em que o Mun-Ra ele evoca Excalibur, que é a espada do Rei Arthur, para confrontar a espada justiceira. E tem também um episódio em que aparece um samurai. Então a gente acha, né, tem essa especulação de que esse terceiro mundo, na verdade, seria a Terra. Uma outra coisa muito legal dos Thundercats é a dublagem. A dublagem dos Thundercats foram feitas pela Herbert Richards e grandes dubladores, como Lion foi dublado pelo Newton da Mata, que fazia a voz do Bruce Willis, que dublou Batman no Super Amigos. O Pantro foi dublado por Chico José, que depois fez a voz do Lex Luthor nos desenhos da Liga da Justiça, foi a primeira voz. O Abutre foi dublado por Luiz Feyer Mota, que é a voz atual do Wolverine. Então ele fez uma voz muito diferente, se o Tribal conseguir acompanhar. O Niso Neto, filho do Chico Anísio, que dublava o Presto na Caverna do Dragão, fez a voz do Willy Cat. A Marisa Leal fez a voz da Willy Kit. A Carmen Sheila fez a voz da Chitara. E o saudoso Silvio Navas fez a voz do
Mun-Ra. Então a gente teve vários dubladores famosos aí, praticamente eles deram muita vida para o desenho. Uma série de quadrinhos foi lançada em 1985 pela Marvel aqui no Brasil, foi publicado pela editora Abril. O interessante é que muitos roteiristas famosos da Marvel, desenhistas famosos como Jim Mooney, foram responsáveis por fazer o desenho dos Thundercats. Depois que ela foi adquirida pela Warner, os quadrinhos passaram a ser feitos pela DC. Teve uma série muito, digamos assim, interessante, feita em 2002 dos Thundercats, só que ela colocava os Thundercats já no futuro, em que eles foram dominados pelos mutantes, foram feitos prisioneiros. Assim, é uma série muito, assim, pesada, uma coisa que foge muito do padrão dos desenhos animados, mas vale a pena depois você dar uma conferida pelos desenhos, na série da DC. Uma outra curiosidade foi o encontro do Superman com os Thundercats, uma minissérie lançada em 2004, né, em quadrinhos. Vale a pena Tribal depois também para você conferir. Em 2011, foi feita uma nova abordagem dos Thundercats para animação, mas é muito diferente mesmo. Nessa abordagem, o Lion, ele é irmão do Tigra, o Tigra é irmão adotivo dele. Já tem os Thundercats como a Pumaira, que depois ela vai ser uma traidora, ela vai ser leal ao Mun-Ra. Tem uma disputa amorosa pela Chitara entre o Lion e o Tigra. O Pantro também está muito diferente, ou seja, é uma outra abordagem para os Thundercats que talvez para o fã mais acostumado com aquela série dos anos 80, ele não vai gostar muito. Eu achei muito estranho, não é que ela é ruim, achei ela uma outra abordagem, é como se fossem outros Thundercats. Em 2020 foi lançada uma nova abordagem dos Thundercats chamada Thundercats Roar. Olha o nome da série. Eles fizeram uma série bem infantilizada com os Thundercats. Cara, é uma coisa assim impensável. Olha, eu nem consegui assistir direito, vou ser muito sincero, Tribal, porque eu achei, cara, uma ideia de jirico. Não sei quem teve essa ideia lá nos estúdios da Warner do Cartoon. Eles lançaram essa série meio humorística com uma abordagem, lembra muito o mundo de Gumball. Tribal, se você quiser assistir por curiosidade, mas se você que é muito fã dos Thundercats heróicos, por favor, passa longe dessa série. E quanto ao filme dos Thundercats? Desde que foi comprado pela Warner, os direitos dos Gatos do Trovão aí, né, se especulou de fazer um filme com eles, que daria uma boa aí, um filme espacial, um filme com muita ficção científica. Mas qual o grande problema que nós aqui do Super Tribo vemos conversando entre nós? Como fazer gatos humanoides sem cair no ridículo? Há uma linha tênue. Se acertar, beleza, mas se errar, fica muito ruim. É como o filme Cats. Esse filme virou uma piada, inclusive o Ricky Gervais uma vez falou no Globo de Ouro que ele leu uma crítica que estava assim: Cats foi a pior coisa que aconteceu aos gatos depois dos cachorros. Então, para ver como é que foi a crítica do filme, né? Aqui nós do Super Tribo nós temos um pé atrás. Não sei se o Tribal concorda. Por favor, Tribal, se você não concorda, se você quer dar a sua opinião, por favor, comente aqui, dê o seu comentário, participe aqui do canal, vê o que você acha, se é possível ou não fazer um filme dos Thundercats. Porque assim, não que seja impossível, só que é uma linha muito fina entre você fazer um filme com gatos humanoides e não parecer ridículo, né? A gente citou que o filme Cats foi um exemplo disso. Até estávamos aqui debatendo quem seria o Lion perfeito. Até alguém falou assim, Henry Cavill. Aí você tem que imaginar o Henry Cavill com a cabeleira do Lion, meu. É uma coisa assim, dá um certo trabalho, né? O The Rock como Pantro. É até divertido a gente pensar nisso. É óbvio que como fã, todo mundo quer ver o filme dos Thundercats, né? E a gente torce para ter esse acerto, quem sabe, né? Mas eu acredito que até os produtores, vários boatos, surgiu boatos em 2007, depois em 2011, que a Warner já estava escolhendo elenco. Até algumas pessoas fizeram fanfilmes, né? Ali no YouTube, tentando mostrar como é que seria um filme dos Thundercats, até com umas abordagens bem legais. Mas assim, eu acredito que o grande receio da Warner derrapar, né? E estragar, digamos assim, personagens tão queridos, porque são personagens que têm fãs no mundo inteiro. E uma derrapagem com esses personagens seria, assim, uma perda, além de prestígio, uma perda de bilhões de dólares. Mas mesmo assim, a gente acredita, como fã, Super Tribo é sempre otimista, né? Um filme dos Thundercats é possível. Thundercats.
É isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado do programa. Se inscreva no canal, ative o sininho, faça comentários, nos acompanhe pelas redes sociais, lá no Instagram. E espero que você continue nos acompanhando, porque nós temos muita informação para você. Aqui no Super Tribo a gente gosta do que faz e procura fazer o melhor para você. Afinal de contas, somos todos da mesma tribo.